aqui um homem que, por mais coisas que faça, vai ser sempre lembrado como o atleta do Tramagal. Sim. Já me tinham dito que era um tipo espetacular e eu comprovo. E agradeço-te por me concederes esta entrevista, por teres aceito este convite e estarmos aqui em Pombal a falarmos de uma paixão que nos une, mas que tu estiveste um pouco afastado depois de terminares a carreira. Sim, antes de mais agradeço a ti também e retribuo os elogios. É verdade, quando eu acabei a carreira foi de uma forma algo tumultuosa. Tive uma lesão grave, tive um ano muito difícil, no meu último ano no Sporting foi muito difícil, e abandonei cedo, com 25 anos, e isso fez com que eu distanciasse um pouco do atletismo, porque tinha sempre aquele rush, aquela adrenalina sim. Do atletismo, e o atletismo para mim sempre foi muito à base da competição pura e dura, e do treino de alto rendimento e da vertigem que era fazer velocidade, e eu fiquei um pouco sem adrenalina, eu fiquei um pouco arredado, afastei-me um bocadinho do atletismo. Mas agora temos de volta e é bom ter agora de volta. Sim. E como é que surgiu esta oportunidade de estares aqui? Bom, eu quando acabei a carreira estudei comunicação, jornalismo neste caso. Sim. A Federação está a apostar bastante na comunicação, na transmissão das provas, convidou-me e eu fiquei radiante, surpreendido, mas também radiante. Não escondo que no primeiro dia que vim, fui aqui em Pombal há 2 fins de semana. Estavas nervoso? Estava nervoso, até por uma coisa tão ridícula quanto encontrar ex-colegas. Era um nervosismo miudinho, mas depois foi muito bom e estou muito contente por estar aqui. Isso faz-me lembrar, há uns tempos, num jantar de 10 anos de curso na faculdade, e um colega meu comentava que nós já não nos víamos há 10 anos, e quando nos vimos, ele assim, pensava que vinha muito mais gente. Mas esta semana por acaso estive a falar no meu trabalho, lá com um tipo que me disse, eu não vou nada dessas coisas, tenho um bocado de vergonha, porque vou ver pessoas que se calhar achavam que eu ia estar numa grande empresa e agora não estou. Será que tu tinhas esse receio de encontrar os teus ex-colegas que continuaram a sua carreira e tiveram, como o exemplo de Marco Fortes, sim. E que tu acabaste por não atingir o nível que ele atingiu? Sim. Eventualmente uma pequena percentagem de tristeza por não ter atingido esse patamar. No atletismo fiz muitos bons amigos e amigas, mesmo. Da mesma forma como treinava e como competia, vivia as coisas intensamente, vivi 5 anos no centro de alto rendimento, éramos uma família. Quando isso me foi retirado, entre aspas, eu fiquei um pouco a pensar, ok, tens de andar para a frente, tens de ultrapassar esta etapa, de forma que hoje vejo que era ridículo, de alguma forma o não voltar às pistas tão depressa, para ver, para estar, para sentir, foi uma forma de eu passar à frente. Fechar uma etapa. Exatamente, até porque a passagem da alta competição e os atletas sabem disso, ex-atletas sabem disso, passar da alta competição para uma vida social, normal, sim. É muito complicado, nova realidade. E menos protagonismo. Sim, menos protagonismo também, obviamente. Apesar de teres falado no Tramagal, e eu tenho a sorte de ter no Tramagal uma vila que me acolhe com regularidade e que me homenageia com regularidade. Tu és de Tramagal ou de Eu sou de Abrantes. Tramagal faz parte do concelho de Abrantes. E vivi em Santa Margarida, que ficava a cerca de 7 km de Tramagal. E como é que era o Ricardinho, o pequenino? O pequenino jogava muito à bola, jogava muito... Eu sou de uma pequena aldeia. Futebolista no início, não é? Sim. Pelo futebol. Eu sou de uma aldeia com cerca de 400 habitantes, perto do Campo Militar de Santa Margarida. E eu desde muito cedo, sempre fui requieto, desde muito cedo era jogar a bola até às tantas, à noite jogar aos polícias e ladrões, portanto logo aí já é treino de atletismo. Isso em Portugal? Em Portugal, sim. na minha aldeia fazia-se. Eu fiz isso. Ainda sou desse tempo, porque eu fiz isso. Atualmente não. Atualmente já não. Mas antes era. Antes nós limitávamos a aldeia, ok, não se pode passar daqui para ali. Sim.
E eu destacava-me porque ninguém me apanhava. E em que posição jogavas no futebol? Eu jogava avançado solto, ao extremo, segundo ponta de lança. E eras daqueles que fartava-se de correr, ia atrás e à frente ou ficava Sim, lá? não. Fazia o Nesse trabalho tempo não há defensivo. cinemático, né? Então, Não há. alguém não há, com não há. preparação física, eu lembro-me quando jogava futebol, eu andava sempre a correr e não me cansava. Sim, aquilo chegou a um ponto em que depois eu comecei a fazer atletismo, chegou a um ponto em que os treinadores diziam: a bola chega ao meio do centro, é olhar para a frente, bola para a frente, onde é que está o Ricardo, porque ele vai a correr. Eu passava a 2 metros do defesa para eles não me mandarem caneladas, para não me travarem, Sim. mas realmente a velocidade no futebol era, com a minha idade, já era muito rápido e então aquilo era fácil. Ele, numa época, com o Pepa, que jogou no Benfica, o Pepa marcou 94 golos, eu marquei 57. Mas quando se é jovem consegue-se destacar muito facilmente quando se tem alguma preparação física dos outros. Sim. Depois ali aos 17, 18 é que Sim, as coisas os começam treinos a... todos são praticamente iguais e as diferenças já não são tão grandes. E então surge no atletismo como atletismo? Eu estava numa aula, em Constância, de repente o professor Sérgio Damasio, que foi o meu primeiro treinador durante 5 anos, ele vai à sala de aula e diz assim: anda cá, vamos fazer o Olímpico Jovem. Professor, estou aqui agora no meio da aula. A professora deixa. E a professora realmente deixou e eu fui de calças de ganga. Fui correr, fiz a marca, fui ao distrital, fui ao nacional, fiquei em segundo. E a partir daí pensei: ok, tenho aqui a possibilidade de fazer alguma coisa interessante. Já jogava futebol na altura e comecei a fazer as duas modalidades ao mesmo tempo. E quando é que pensaste, bem, se calhar posso ir para o atletismo e deixar o futebol de parte? Eu tenho o dia muito presente na minha cabeça, por acaso. Foi uma quarta-feira, na pista de Tramagal, a chover. Nós não tínhamos luzes na pista, era uma pista de cinza toda esburacada, sem linhas, sem nada, ou seja, completamente selva, e com a iluminação a ser feita pelos carros do Carlos Horta, o diretor, e do Sérgio Damasio, o treinador. E eu acabei o treino e o professor Sérgio diz: tu este fim de semana vais ser campeão nacional. Como assim? Vais ser campeão nacional. Eu não fazia ginásio, praticamente, era tudo... Isso com que idade? Isto com 14, 15 anos. Eu disse: ok, então é isto, eu vou fazer isto ou seja, tenho valor para fazer coisas giras no atletismo. Foi nesse dia. Lembro-me perfeitamente de chegar a casa completamente ensopado, ter falado com o meu avô sobre isso. E ele apoiou-me, eu disse que queria fazer as duas ao mesmo tempo, o futebol e o atletismo. Ele disse: se quiseres faz, à vontade, eu tinha boas notas, fui durante 3 anos o melhor aluno da escola, não era por aí, e pronto, e foi mesmo nesse dia. E depois, como júnior, os teus resultados no Tramagal tornaram-te quase numa estrela da velocidade. Era o furacão do Tramagal, o furacão do como alguém me Tramagal. apelidou no jornal. E uma grande promessa do atletismo. Achas que isso te deslumbrou um pouco? Eventualmente há sempre um deslumbramento. Mas eu sempre tive, no Tramagal, sempre tive pessoas, ou seja, sempre os pés bem assentes na terra, os pés bem assentes nos blocos, como o diretor dizia. Quando estava no Tramagal e efetivamente fui ao Mundial de Júniores, eu já tinha estado em Moscovo em 97 e tinha ido à final nos Foz, exatamente. E eu pensei: pronto, estou aqui entre os melhores do mundo. Mas eu sabia que para continuar era preciso outras condições, era preciso outra dedicação. Houve uma altura em que passo para o Luís Cunha, passo a ser treinado pelo Luís Cunha, entro para o Car, vou para o Sporting. Foi depois de Edmonton que foste para o Sporting? Exatamente. Estava a estar direito, vou parar os estudos um pouco e vou apostar. E aí começamos a fazer carga, o Cunha diz-me: vais passar aqui 1 ano ou 2 assim, a adaptar-te, não vais ter assim um grande desenvolvimento. Mas, como disseste, fui ao Chile, fui sexto, fiz uma partida horrível. Se eu tivesse feito a minha melhor marca, tinha ido ao pódio. Portanto, deslumbramento não, as coisas... Ser português e ser finalista na velocidade acho que é uma coisa extraordinária. Sim. Na altura falava-se do substituto do Obiquel. Sim, o Obiquel. Seres mais novo, mas o Obiquel ainda compete. Exatamente. O Obiquel é um grande amigo meu. A verdade é que quando ele entrou para o atletismo português, houve aqueles que desistiram um pouco
e houve os outros que tentaram seguir a carruagem supersónica do Franças. Eu fui um dos que tentou seguir a carruagem supersónica Tu do falaste Franças. do Luís Cunha e a mim contaram-me, eu não vi, mas contaram-me que havia ali uma rivalidade quando o Obicoel chegou entre Luís Cunha e Franças. Havia. E que houve uma prova que o Obicoel ia ganhar destacado e, em género de provocação, dizem que ele acabou quase de costas, uma prova de 100 metros. Essa história é verdade. Sim, foi nos últimos. Foi nos últimos. O professor Luís Cunha, que agora está para Singapura, se não me engano, Sim, e com muito estafetas. sucesso. Com muito sucesso. O professor Luís Cunha era altamente competitivo, em primeiro lugar. Tinha uma partida como não há em Portugal. Ele tinha uma partida fantástica. Um dos meus treinadores na infância foi velocista, também chegou a ser vice-campeão nacional de 200 metros em júnior e era da altura do Luís Cunha. E contou-me que o Luís Cunha veio de uns Jogos Olímpicos que ele foi e disse: porra, fui campeão olímpico. Campeão, tu nem passaste a primeiro minuto. Fui o campeão olímpico dos que não se topam. E muito provavelmente tinha razão. Eu vi muita coisa no atletismo. Muita coisa no atletismo. Uma coisa é ficar nas eliminatórias. Outra coisa era as finais. Nas finais há toda uma atmosfera e há todo um ambiente. Quando tu vais a uma final mundial ou europeu, tu entras ali num clube restrito, com zonas restritas, com um controle imenso. E eu vi muita coisa. Eu lembro-me do Marco Luís Francis, que foi campeão mundial quando eu fui sexto no Chile. Ele de um ano para o outro, do ano anterior para o ano a seguir, ele aumentou em termos musculares uns 5 ou 6%, uma coisa incrível, que é quase impossível, não é? Pois há essa suspeição. Há sempre essa suspeição, há sempre. Eu corri com um príncipe, ele era mesmo príncipe da Arábia Saudita, que tinha uma equipa médica, ele levou a equipa médica, com médicos e fisioterapeutas e massagistas, 6 pessoas. Eu vi-o a levar injeções, mas isso tudo bem, injeções, B12, sim. Isso acontece. Mas é outro nível. Nós em Portugal somos inocentes no bom sentido. Nós mantemos puros nesse sentido. É que as pessoas às vezes não fazem ideia, pensam, estamos a investir nestes atletas, porque é que eles não ganham medalhas nos Jogos Olímpicos? Calma, e o investimento dos outros? Sim, e outra coisa engraçada, e voltando ao Chile, outra coisa engraçada que aconteceu foi, eu era o único branco na final. E isso deu-me ali um efeito qualquer em termos mediáticos, porque realmente eles ficaram surpreendidos. Um branco na final, sim. Como é que é possível? Lembro-me que era Eurosport, E do Tramagal. E do Tramagal. Mas isso eles não sabiam. Era Portugal e ponto final. Mas olha, depois da entrada para o Sporting e a ida para o CAR, achas que a ida em específico para o CAR te prejudicou um pouco? Não. Mas é que há aquela ideia de que nessa altura o CAR não tinha o espírito mais saudável para a alta competição. Não tinha. A comida, por exemplo, uma coisa fundamental, a alimentação era muito má. Muito má. Por exemplo, os quartos frios. Quartos com camas de 1,80m, para mim não há problema, mas eu ia ver os colegas do basquetebol, estava lá a seleção de basquetebol júniores. Ou dormiam assim... Ou dormiam encolhidos ou dormiam com os pés de fora. Eu estive lá com o Marco Fortes tinha o mesmo problema. O CAR... Era o teu companheiro de quarto, o Marco Fortes? O Marco Fortes foi durante um ano, depois foi o João Pires. O João Pires é que foi o meu companheiro de quarto durante 4 anos. Qual deles o melhor companheiro de quarto? Eram os dois bons, eram diferentes à sua maneira. O Marco Fortes era... Quem ressona? Para mim... Marco fica chateado comigo, mas acho que já respondi. Ia ficar chateado comigo. Não, o Marco era o meu companheiro do relax. Tínhamos folgas, cinema... Ele também foi lá a Moscou, não é? Também foi a Moscou, exatamente. Nós conhecemos em Moscou. Não. Nós conhecemos em Moçambique. Depois fomos a Moscou e depois continuámos pelas seleções, taças da Europa, clubes de Europas de 23, mundiais, pista coberta, mundiais ao ar livre. Só parou quando eu parei, não é? Mas olha, Ricardo, fala-se de muitas loucuras tuas,
Fala-se. Sim, e então eu queria saber que tipo de loucuras. Era o nudismo no Meco, era dormir. Não foi no Meco. Era dormires ao relento. Não foi no Meco. Isso foi no. Isso foi em Vila Real Santo António num estágio. E não fui só eu. Nós decidimos ir fazer a Quando sozinho é mais difícil. Sim, nós fomos fazer a descompressão para a pista. Era o Telmo Correia, o David Oliveira, não sei se o Ricardo Pacheco, o Paulo Ferreira, o meu grande amigo Paulo Ferreira do Rio Maior, e depois do Futebol Clube do Porto. Nós tínhamos ali um grupo ribatejano, tínhamos algum carisma, esse grupo tinha algum carisma, e depois o pessoal de Setúbal, o pessoal assim mais próximo, o Pacheco, juntava-se a nós, o Zé Carvalho juntava-se a nós, e nós fazíamos ali algumas besteiras. Também me lembro nesse estágio termos uma folga e terem-nos dito, ok, amanhã de manhã não há treino, e depois à tarde é só mesmo descompressão. E nós fomos para um bar que nós conhecíamos, e canecas enormes, foi um espetáculo. Só que alguém passou à porta, o Zé Carvalho pai viu-nos e tínhamos um bilhete debaixo das nossas portas a dizer amanhã de manhã há treino de séries. Eu fui a um estágio em 2004, antes do Obiquel se tornar vice-campeão olímpico, em que a última noite fomos para a discoteca e o Obiquel era o que estava mais maluco. E eu digo, acabou o estágio, hoje é para divertir, amanhã é descanso. E lá está, o atleta tem de saber quando é o tempo de treinar e quando tem de se divertir. Porque... isso também pode. E descansar então. Essa duas do dormir ao relento mas aconteceu algumas vezes. Acabaste um treino cansativo e que nem chegaste ao Eu acabei um treino na pista número 2 do Japão. Completamente reumático, completamente rebentado, em alta forma, o que faz com que tu corres ainda mais, o treino seja ainda mais intenso. E eu lembro-me de chegar ao pé dos campos de ténis e não conseguir mais. Sentei-me um bocadinho, estava com as pernas a tremer, sentei-me um bocadinho, deixei-me dormir, ninguém me acordou, era verão, ninguém me acordou, acordei, eram 6 da manhã com a luz do dia na minha cara, fui para casa, dormi e pronto. E houve outras alturas em que eu também adormeci na pista, lá de cima do Estado Nacional, ter blackouts, mas isso não era loucura, isso era o treino. As loucuras eram outra coisa. As pessoas vendo aqui pensavam, deve ter ido para a noite. Não. Isso é uma fama errada. Poderiam pensar, olha, até ficou aqui a dormir. Não. Isso é uma fama errada. Mas nesse dia em que falaste, foi o dia em que te lesionaste, não é? Que tu só... Sim, foi o dia em que eu me lesionei. Foi um treino em que nós o Luís Cunha, chamámos o David Oliveira e o Telmo, que eram 400istas, para ferir como é que eu estava. Fizemos séries de 300 metros. E eu estava a correr e havia eucaliptos à volta da pista e os eucaliptos deitam aquelas pequenas esferas, e eu, quando vou fazer a curva já fatigado, eu com os bicos calco uma dessas esferas, não sei bem o que eles chamam, bolotas ou uma coisa qualquer. Senti logo ali uma dor, continuei, depois estava quente, não havia problema nenhum, não me doía nada. Mas quando cheguei a casa vi, ok, tinha aqui um problema grave, era uma fascite plantar, época por aí abaixo. Eu vou tentar treinar para não perder a forma, uma coisa leve, não bicos nem velos. Só que infelizmente na altura o Francis estava também com alguns problemas musculares e do joelho, que ele tinha muitos problemas no joelho, e então o professor Luís Pereira pedia-me sempre para fazer as provas. E então eu não podia treinar durante a semana para não estar dorido ao fim de semana. Então foram meses e meses assim, e eu aí disse, ok, Perdeste a forma toda. Perdi a forma toda. Infelizmente o Sporting não percebeu isso na altura e eu saí do Sporting. Voltei, fiz uma época como individual.
Ainda estive no Benfica há alguns meses, mas já tinha acabado na minha mente. Tu foste treinado pelo Luís Cunha e pelo Fausto Ribeiro. Pelo Fausto Ribeiro, sim. Que semelhanças nas metodologias? Nenhumas. Não tem nada a ver. Em qual é que te adaptaste melhor? Adaptei melhor ao Luís Cunha. Mas era a metodologia, não tem nada a ver. O Fausto, muito mais intuitivo, muito mais de olho. Cunha. Nós tínhamos uma câmara de filmar super slow motion. Coisas pequeninas, eu ia para casa, víamos horas e horas e horas de vídeos de provas. Tenho uma história engraçada com o trabalho invisível. Trabalho invisível. Tinha uma coisa uma história muito engraçada, que foi ele um dia convidar-me, olha, hoje o treino é em Linda a Velha. E eu, pois, Linda a Velha? Na pista? Não, Linda a Velha cá em cima, vem ter comigo ao Pingo Doce. Vou ter que ir lá ao Pingo Doce. Estou professor, mas o que é que a gente tem aqui a fazer? Vamos às compras. O treino é esse, Então qual é que era o treino? O treino era pegar num carrinho, com as mãos nos bolsos de trás das calças. Empurrar o carrinho Com a anca. E pá, eu ouvi essa tantas vezes no estágio. Empurrar o carrinho. Mas ouviste mais pessoas a fazer? Não. Eu ouvi ele a dizer-nos isso. Ok, empurrar o carrinho. E eu andei. Mas não levou nenhum carrinho, mas. Eu andei durante o tempo todo. Claro. Para quê? Para a postura da anca de ser positivo e não ser de travar. É que eu pensava que era só figurativo, mas ele obrigou pessoas a empurrar mesmo o carrinho. Não. Eu empurrei e bastei durante muito tempo, meia hora, que eu saí de lá todo cheio de dores. Mas é um treinador fantástico. E mudaste porquê? Foi uma altura em que foi uma altura de muita confusão. Mas na altura nós tínhamos começado a treinar as estafetas a nível nacional. A Federação estava a fazer um esforço para as estafetas. E então o grupo do Fausto era Francis, Carlos Calado e Vítor Jorge. Faltava eu. Éramos os 4. Então eu disse, vou treinar com o Fausto, tudo bem com o Luís Cunha. O Fausto tinha o acordo com o Sporting. O Sporting também não queria pagar ao Luís Cunha. Então foi uma coisa mais ou menos natural. Agora tu falaste das estafetas. Treta que houve entre as estafetas, Fernando Mota, tu. Foi numa Taça da Europa, foi uma rebelião. Daí as pessoas, por isso, eu acho que as pessoas me chamam dizem que às vezes fazem umas loucuras, era rir-se em casa dessas. Eu praticamente arranjei ali um sindicato na Taça da Europa. Porque assim, as estafetas não tinham uma equiparação aos restantes atletas no que concerne a chegar às categorias da alta competição. Se nós fôssemos, por exemplo, primeiro lugar ou segundo lugar, nós ficávamos numa categoria abaixo do que os outros corriam individualmente. E então eu fiz um abaixo-assinado, está ali com o Silva, com o Fernando Ribeiro, com esse pessoal todo, com a Teresa Machado, com toda a gente assinou um abaixo-assinado na reunião preparatória. Eu disse, a estafeta não vai correr se nós não ficarmos equiparados aos outros atletas. Está aqui um abaixo-assinado. E o Fernando Mota chamou-me lá a uma sala, deu-me um raspanete e eu disse, pessoal, peço desculpa, mas não. É uma questão de direito de princípio. Nós fazemos os mesmos pontos, corremos, não temos culpa da modalidade, da disciplina ser os 4x100 e 4x400. Nós esforçamos a mesma coisa, queremos todos o mesmo objetivo e acho que não é igual. E pronto, e foi uma grande turbulência, mas acabámos por fazer uma das melhores taças da Europa de sempre. Achas que nessa altura havia, de parte das disciplinas de velocidade, saltos, lançamentos, algum complexo de inferioridade face àquilo que eram as vedetas do atletismo, meio fundo e fundo, nessa altura? Nessa altura, talvez, sim, mas eu apanhei já a face descendente do meio fundo e do fundo. Sim. Eu apanhei o Rui Silva, eu apanhei o Fernando Ribeiro, mas havia, sim, mas depois houve um trabalho muito grande por parte das disciplinas mais especializadas. Acho que o ambiente ficou menos pesado. Sim. Ficou menos pesado. Porque realmente tens razão, o meio fundo e o fundo era um mundo à parte. Sim. Era um mundo à parte. Em termos de tratamento e tudo, e eventualmente com razão. Tinham resultados, tinham medalhas, pronto. Mas depois as coisas nivelaram. Entrou o Cascalado com medalhas,
e houve aí uma alteração completa, até pela forma como o público via as disciplinas mais especializadas. E por falar em Carlos Calado, tu também alguma vez foste para a discoteca de Limousine? Foi. Eu, Carlos Calado, o Alberto Bispo Então estavas nessa. e o Nuno Delgado, acho que ele também lá estava. Sim, o Carlos Calado tinha os seus contactos, digamos assim. Às vezes fazíamos assim umas loucuras. E aquele episódio que querias contar com o Francis? Queres partilhar? Não, o Francis é para além de uma excelente pessoa, é um personagem. O Francis é um personagem. E cada vez que íamos à seleção, no Sporting, ficávamos sempre no mesmo quarto. O Francis tinha. Não é uma história, são várias histórias. É basicamente aquilo que ele era. Eu queria dormir até às 9 da manhã, até às 8, ele às 6 da manhã, reggaeton, a dançar no quarto. Era a ativação? Era a ativação. Ia correr para o corredor, 6 da manhã, correr para o corredor descalço, depois vinha para dentro do quarto, punha-se na banheira, despejava para lá azeite para misturar, que nunca se mistura com a água, mas botar com a água. Estava a cantar e eu a tentar dormir e era sempre assim. Sempre Bolsistas assim. portugueses, está aqui o truque. Azeite e água. Se calhar era para o ar se desviar mais da pele dele, não sei. Não, mas há muitas histórias da velocidade. Os velocistas têm uma fama, com alguma razão, de algum tipo de distúrbio. É por causa da adrenalina, não é? É como os saltadores com vara. É a adrenalina. Nós fazíamos apostas entre nós, completamente ridículas, coisas completamente. Jackass. Tipo Jackass, era assim. Então nos estágios então era uma coisa. Mas os estágios eram muito bons, mas realmente era uma loucura. Mas pronto, essa vida terminou cedo para ti. Sim. E uma pergunta que tenho de um atleta do teu distrito de Santarém, Pedro Santos, é: porquê o abandono tão cedo? Foi a altura da lesão, foi ter ficado parado. E é assim, quando se está a um determinado nível, quando se para um ano, é muito difícil depois recuperar. Eventualmente recupera-se em 2 anos. Sim. Mas para quem estava habituado, eu animicamente. Sim, eu durante 3 anos não perdi uma prova. Durante 3 anos não perdi uma prova. Ter que estar a voltar a fazer tudo outra vez. E agora estamos aqui no Campeonato de Portugal, onde tu continuas a ser o mais titulado nos 60 metros, sim. com 4 vitórias e 2 nos 200. O que é que sentes? Bem, nostalgia ou nostalgia? Dever cumprido? Fiz a minha parte. Sim, eu acho que contribuí para a velocidade. Fiz a minha parte. Consegui uma coisa que me deu bastante gozo, que foi bater o recorde de Luís Barroso de 100 metros de júniores. Consegui manter sempre ali uma média de marcas muito homogénea durante os primeiros 3 anos de sénior. Fui às seleções, visitei o mundo quase todo, falta-me só um continente, falta-me a Oceania. Conheci pessoas de outras nacionalidades com quem ainda hoje mantenho contacto. Fiz excelentes amizades. Desistir do atletismo não é só desistir da competição, é desistir dos amigos, é desistir de muita coisa. E foi muito complicado, mas eu sabia que é aqui, tenho que começar a estudar agora outra vez, porque senão vou estar com 30 e tal anos. Ou seja, se eu não tiver agora uma vida académica, eu vou ter quando? Aos 30 anos, começar a trabalhar aos 35, 36 anos. Trabalhar, já trabalhava, não é? Era profissional do atletismo, tudo bem, mas entrar sempre foi uma coisa que me preocupou. Fui a vários seminários sobre isso. Eu lembro-me na altura da criação da Associação de Atletas de Alta Competição e dos Olímpicos, falar-se muito nisso, que é a transição da vida desportiva para a vida social normal, digamos assim. Sempre me preocupou muito, E agora, para terminar... Já ou nunca? Em que eu faço uma pergunta em que tu só tens de dizer já ou nunca. Já pensaste que ias suceder ao Obicoel? Já.
Já passaste uma noite ao relento no Jamor? Já. Falamos. Já levaste uma infiltração numa estação de comboios? Não, nunca. Levei nos jardins do Hospital de Coimbra e numa estação de serviço. Já te apeteceu dar umas palmadas num certo vereador do desporto de Abrantes? Já. Ele hoje é Presidente de Câmara e nós damos-nos muito bem hoje em dia. Já fizemos as pazes e Porque isso está também tudo está bem. ligado à forma como Sim, abandonaste, sim, não é? sim, sim. Porque voltaste para Abrantes Voltei para Abrantes, com algo apalavrado que não se concretizou. sim, e tinha, depois- e depois fiquei individual outra vez e disse, ok, acabou. Exato. Última. Já perdoaste o professor Nis Pereira? Já, claro que sim. Já. O professor Luís Pereira não havia como o professor Luís Pereira e ele queria o melhor para o Sporting e ninguém o pode culpar e eu como atleta tinha de fazer aquilo que atleta do Sporting tinha de fazer aquilo que ele me dizia e não tenho quaisquer tipo de remorsos em relação a isso. Espetáculo. Ok? Foi Obrigado. este podcast com o Ricardo Alves. Muito obrigado. Obrigado.